Boa noite, meu nome é Ednilson Rodrigues e bem-vindos a mais um Evangelho no Lar pelo canal Vida Plena, canal dedicado à espiritualidade, qualidade de vida, ao seu bem-estar físico, mental e espiritual. E como toda segunda-feira, hoje dia 4 de março, eu realizo no meu lar o Evangelho, com o objetivo de refletir, meditar sobre alguns assuntos, algumas dificuldades e como a religiosidade, a espiritualidade pode nos auxiliar através da prece, através do Evangelho, a encontrarmos os nossos caminhos, nos trazer calma, tranquilidade e paz. E o tema de hoje vai ser a prece, né? Pedi e obtereis. Então vamos começar primeiro elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, aos nossos amigos espirituais que estão sempre dos nossos lados, os nossos mentores, anjos guardiões, nossos amigos espirituais, como você queira chamar. E vamos pedindo assim que eles venham, que eles estejam próximos ao nosso lar, à nossa casa, trazendo para nós apoio, orientação, bem-estar, refazimento físico, mental e espiritual através do passe, através da emanação das energias superiores, salutares e fortalecedoras. E que durante o nosso Evangelho, a água que colocamos à mesa possa receber dos nossos amigos espirituais os fluidos de amor, de saúde, de bem-estar, fortalecedores, tranquilizadores, que nos traga paz, tranquilidade e refazimento físico, refazimento moral, psicológico, do nosso sistema nervoso, do nosso sistema sanguíneo, enfim, que traga através dessa água fluidificada o remédio necessário para o nosso refazimento. Pedimos também aos nossos mentores que durante esse Evangelho façam toda uma limpeza do nosso lar, retirando formas, pensamentos, retirando os miasmas, afastando aqueles irmãos que porventura não queiram ouvir o Evangelho, não queiram aceitar essa oportunidade de refazimento, de fortalecimento, trazendo harmonia, calma e tranquilidade para os nossos lares. E que a nossa casa se torne sempre um farol da espiritualidade, onde todos os nossos amigos espirituais saibam que naquele dia, naquela hora e naquele momento, a nossa casa é um lar religioso, é uma casa de oração, é onde eles podem vir, comungar conosco, trazer a sua inspiração e orientação para o nosso crescimento e fortalecimento. Que assim seja. Eu queria começar aqui lendo o livro A Luz da Oração, do Francisco Cândido Xavier, Esforço e Oração. E despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar, à parte. E chegando lá, já à tarde, estava ali só. Mateus 14, 28. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia
a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece complementam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz da vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Emmanuel. Então, nós estamos na vida para viver e devemos aprender a tirar os nossos momentos para a prece, para a oração, mas nunca fugir do trabalho, do convívio, das pessoas, da vida e das experiências que isso nos traz. E a prece tem como objetivo também nos fortalecer nesses momentos difíceis. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, na qualidade da prece, diz assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já estabeleceram sua recompensa. Mas quando questionardes orar, entrai em vosso quarto, e fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Em vossas orações, não façais longas repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não vos tornei, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitas antes que peçais. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que vosso Pai também perdoe vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que estais no céu, também não vos perdoará. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Contou também esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava interiormente deste modo: ó Deus, rendo-vos graça, por eu não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem tampouco como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se afastado, sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no próprio peito e dizia: ó Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltará à sua casa justificado,
e o outro não. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloque em evidência, mas orai em segredo. Não façais longas orações, pois não é pelo palavreado excessivo que sereis ouvidos, mas pela sinceridade. Antes de orar, se tendes algo contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de qualquer sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, números 7 e 8. Então a prece, e a sua eficácia, o seu procedimento, ele tem que ser feito com um preparo, no preparo de você olhar para você, ver o que você está sentindo, como você está, procurar se purificar como? Mudando o pensamento, mudando as atitudes, mudando a forma de pensar, de agir, perdoando. Não usar a prece como um instrumento de vingança, como um instrumento de punição. Não, a prece é uma conversa, é um pedido de auxílio, de orientação, de intuição, de amor ao próximo, de amor a si. É um período onde você vai elevar as suas vibrações, seus pensamentos, para alcançar as camadas superiores da espiritualidade e, portanto, sentir a presença do Cristo no seu coração e na sua compreensão. Então, antes de orares, medita, reflete, crie o hábito de se apaziguar, tranquilizar, se acalmar e levar na prece o melhor de você. Ver os seus defeitos, os seus erros e pedir auxílio para que você tenha meios para corrigi-los, modificá-los, transformá-los para melhor, para suas qualidades melhorarem e você se tornar uma pessoa mais digna e mais honrada perante a Deus e perante o mundo que você convive. Assim você vai ter uma prece mais eficiente. E assim vamos encerrando nosso Evangelho, agradecendo os amigos espirituais, pedindo a eles um passe espiritual para encerrar esse Evangelho, de refazimento, de fortalecimento, em todos os moradores dessa casa, desse lar, com vibrações de amor, de paz, de tranquilidade aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, de convívio, pedindo também que durante essa semana sejamos ungidos com a palavra de Deus, com as suas bênçãos e com o seu amor. Que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia de convívio, de ação e de atitude, e que possamos assim crescer na nossa fé, na nossa compreensão de vida e na esperança de uma vida melhor. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Que assim seja.